Olá, pessoal! Tá começando mais uma edição do podcast A Coisa Mais Aleatória. O podcast que não é tão aleatório quanto parece. Comigo, minha parceira, Bianca Anne, psicanalista. Bem-vinda, Bianca. Vamos para mais uma? Vamos, hoje eu tô muito animada com esse episódio. Bianca sugeriu esse tema relacionado a estigmas da psicanálise. O que seria isso? Coisas que você pensa que são, mas às vezes não são aquilo mesmo que a gente pensou. É isso, Bianca? É isso que marca o conceito para a cultura, né? Assim, um senso comum geral, quando pensa em psicanálise, pensa essas coisas. E aí, até para nos ajudar, esse vai ser um episódio mais interativo, né? Hoje a gente pediu a colaboração, a gente botou nos nossos Instagrams, eu e a Marta. E a gente pediu que vocês comentassem, então, o que vocês acham da psicanálise, ou achavam, né? Coisas que às vezes, antes vocês achavam, depois foram para uma análise e descobriram que não era assim, ou foi estudar a psicanálise e viram que não era assim. Ou alguns que ainda pensam. E a gente quer desmistificar, então, alguns desses, né? Teve super participação, a gente agradece desde já você que mandou pra gente, tanto no Instagram, @BiancaPsi, é isso? @PsiBiancaGarcia, Bianca com K. Com K, e no @Marta Gomes Jornalista, e também lá no nosso e-mail, acoisamaisaleatoria@gmail.com, a sua participação mandando perguntas. Sabe, Bianca, pra começar, a culpa é sempre da mãe? Deixa eu só contextualizar, porque essa foi uma pergunta que apareceu no meio de uma consulta médica. E a médica, quando soube que eu estudava psicanálise, ela lançou essa pergunta. Eu falei, Bianca, vamos fazer sobre esse assunto? Porque você já tinha comentado comigo que eram os estigmas que as pessoas mais traziam relacionados à psicanálise. Esse é um dos maiores, né, Bianca? Com certeza, eu acho que é o que as pessoas mais comentam sobre a psicanálise. A culpa é sempre da mãe. E aí, a culpa é sempre da mãe? Bom, primeiro não se trata de culpa em psicanálise, né? Se trata de análise, de encontrar a origem daquelas coisas, né? De encontrar da onde vem as coisas que a gente sente, enfim. E às vezes isso vai encontrar com aquilo que... Bom, eu acho que isso fala daquilo que a psicanálise sempre acaba voltando sem querer na infância, que é o primeiro momento onde a gente está aprendendo o mundo, aprendendo a amar e ser amado. E culturalmente é a mãe, né? A gente tem aqui no Brasil, principalmente, dados estatísticos mostrando quantidade de mães solo que se tem no Brasil, né? Então, que normalmente é a mãe que está às voltas dessa criança. Portanto, é ela que vai causar essa criança. Ela que vai causar muitas das coisas, das fantasias, do investimento, do desinvestimento, da falta. Então, não se trata de culpa da mãe, né? Se trata de isso que me aconteceu durante a minha vida, que num primeiro momento pode ser que a mãe era o personagem principal que estava às voltas disso, né? Mas que também não é só sobre a mãe, é sobre a cultura. A própria mãe é resultado de uma cultura sobre o que é maternar, né? Essa mãe também é resultado do que ela recebeu enquanto filha, né? Então, tem aquela coisa, né? A gente consegue dar o que tem. Uhum. Então, o que essa mãe fez foi o que ela podia fazer enquanto mãe. Por isso que eu digo que não se trata de culpa. E não se trata dessa mãe, né? Afinal, eu acho que o resultado de uma análise é descobrir que não é sobre a mãe, é sobre mim. É sobre o que eu fiz com aquilo que me aconteceu, né? Isso é muito bacana, porque tem uma retificação que a própria psicanálise faz a gente fazer, que é, em vez de usar o verbo culpar, a culpa é sempre da mãe, responsabilizar no sentido de se responsabilizar também sobre aquilo que te aconteceu. Né? E eu lembro uma vez que a minha mãe falou pra mim, ai, minha filha, às vezes a gente erra, mas a gente erra querendo acertar. Que isso é o mais legítimo de tudo, né? O mundo não te dá garantias de que você vai sempre acertar, mesmo sendo mãe, mesmo sendo bem intencionada, né? Aquele estereótipo da mãe super romantizado, a mãe que não erra. Ainda assim somos humanos, né? E a marca da falha, do erro, ela é nossa. Ela é do ser humano, seja ele mãe ou não. Com certeza, né? É uma questão relacional. O Winnicott, que é um psicanalista inglês que trabalha principalmente a questão da maternagem e da primeira infância, né? Ele coloca justamente que o bebê e a criança é que ensinam as mães a serem mães, né? Então, maternar é ensinar e aprender ao mesmo tempo. Então, fala disso que é uma questão relacional. Não é sobre a mãe.
É sobre o primeiro relacionamento que se tem, né? Que a mãe é que tá apresentando boa parte dessas primeiras experiências que vão ficar inscritas pra sempre na vida dessa pessoinha, que hoje é uma pessoinha, vai virar uma pessoa. É. Mas nem sempre é culpa da mãe. Às vezes é o pai, às vezes é, né, a cultura, às vezes é os irmãos, enfim, né? Eu queria sair um pouco desse estigma da culpa é da mãe. Mas, inevitavelmente, muito, né, das nossas coisas, a gente vai encontrar restos e rastros desse primeiro momento, né? Desses primeiros anos de vida, que é um momento bem organizativo pra gente, né? Um momento de entender o mundo, se deparar com o mundo e se organizar com as coisas do mundo também, né? Muito bem, vamos pro próximo estigma. Um que eu gosto de pegar muito, que são as críticas à psicanálise. Psicanálise demora, é muito demorado. Psicanálise é muito caro. Psicanálise só trabalha com infância. E aí? Então essas a gente escuta bastante, né? Bom, vamos lá, uma de cada vez. Psicanálise demora o tempo do paciente, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, e que eu gosto de colocar sempre, é que a psicanálise funciona como um contramovimento dessa aceleração do tempo que a gente vive na cultura. A gente estava comentando algo disso antes de começar o episódio, né? A gente vive um momento de tempo acelerado, onde as coisas não se tem tempo para nada, a gente está sempre na correria, está sempre super ocupado e não pode perder tempo. Eu escuto isso na clínica o tempo todo, né? Não, mas eu vou perder tempo, eu não posso perder tempo, isso é perda de tempo, né? E a psicanálise propõe uma nova relação com o tempo, já que justamente a proposta que você sente por uma hora, sem pressa, fale sobre você, né? Justamente tentar acelerar esse processo é contraproducente, para falar o mínimo, produtivo, né? Porque as coisas precisam de tempo, de assentar, de elaborar, de fazer as pazes com as coisas, né? Primeiro tomar conta das coisas, tomar conhecimento das coisas, parar para pensar sobre as coisas, depois deixar isso assentar e daí se ressignificar, enfim. É um processo, né? Não significa que uma análise demora anos, como as pessoas pensam, né? As pessoas costumam pensar, eu vou numa outra abordagem da psicologia, numa TCC da vida e vou me tratar em 3 meses, enquanto na psicanálise eu vou ficar 3 anos. Não se trata disso. Muitas vezes o nosso sintoma inicial, que a gente foi lá para análise porque estava tendo crise de ansiedade, esses sintomas desaparecem nos primeiros 3 meses. Mas você continua indo porque você quer saber mais. Você sabe que tem mais e quer saber mais. Então, eu discordo que a psicanálise demora. Demora o tempo do paciente. E tem pacientes que é muito rápido. Tem paciente que vem muito investido e ele fala muito num curto período de tempo. E ele aceita muito bem as intervenções. Então, toda semana a gente faz uma intervenção, semana que vem ele já vem atualizado. Ele já vem, pensei muito naquilo que você falou, acho que é isso. E aí você faz outra intervenção, na semana seguinte ele fala, eu acho que já é essa outra coisa, né? E é muito rápido. E tem paciente que fica lá se argumentando, se justificando semana após semana e não evolui. Então demora o tempo do paciente, né? Tem essa resistência do paciente muitas vezes, porque a gente está falando aí de situações muito caras, né? Sentimentos muito difíceis às vezes. Marcas, traumas, né? Que às vezes a pessoa quer tocar, mas ela não consegue tocar naquele assunto. E eu diria até não quer se responsabilizar. Porque uma análise é dar consequências, né? Não é só falar. É dar consequências para aquilo que você fala. É se responsabilizar por aquilo que você diz, né? Então, como eu disse antes, você vai lá, vai sentar e vai dizer, a culpa é da minha mãe. E o analista vai te provocar e vai dizer, tá, mas o que você vai fazer com isso? Beleza, você passou por isso. E agora? Você vai continuar se queixando disso a vida inteira ou você vai levantar e agir, né? Então, isso demanda que você se responsabilize. E tem aqueles que não vão querer, eles querem só reclamar, né? Uhum. E aí não anda. Aí realmente não anda. E não vai andar em abordagem nenhuma, né? Sabe que esse exemplo que você trouxe foi incrível, porque eu me identifiquei muito. Eu lembro, eu acho que eu já contei aqui que eu tinha 17 anos e comecei a perder objetos de valor. Inclusive anéis, joias, tudo que eu tinha ganhado, né? E o quanto aquilo foi simbólico, né? De estar perdendo alguma outra coisa. Eu parei de perder em ato mesmo, parei de perder objetos, mas eu continuei em processo de terapia, que não era análise na época, mas porque eu queria saber mais. Uhum. De outras coisas que me angustiavam, eu nem percebia. Eu ia levando a vida pesada.
E aos poucos, é como se fosse um nó que está bem nosado, e aos poucos eu pudesse ir desatando esse nó e formando às vezes até um laço com o meu passado, com coisas que foram traumáticas, difíceis da minha história. Uhum. Com certeza. E pro resto da vida a gente não para de perder, né? Eu acho que esse é um ponto que nos leva a permanecer em análise. É que a gente continua ganhando e perdendo coisas e a gente vai se atualizando e vai mudando. E quando a gente se adapta e gosta de um processo de análise, a gente quer continuar sabendo mais. Eu faço análise há uns 8 anos, com algumas pausas no meio disso. Eu não fiz direto, né? Eu acho que eu fiquei uns 2 anos parada sem fazer análise. Mas sempre há um conteúdo a mais. Nesse meio tempo eu mudei de carreira, por exemplo, né? Eu me formei, fiz uma transição de carreira, foi super angustiante, o início de insegurança e tudo mais. Surgiram novas coisas para trabalhar em análise. E mudei de relacionamento, e saí da casa dos meus pais, e enfim, muita coisa aconteceu, né? Então, e a vida é assim, o tempo todo, acontecendo coisas novas, onde a gente produz novas angústias, a gente produz novos sintomas, e a gente sempre tem mais para saber, né? Então, o fato de uma pessoa ficar anos em análise não significa que ela demora anos para se tratar. Significa que uma análise não acaba mesmo, né? Porque você sempre pode saber mais sobre você. Não significa que você está doente, né? Significa que você está sintomático. Significa que você quer saber mais. O Caligares tem uma frase que ele fala, né? Eu não quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida interessante. Uhum. É nesse sentido, de que a psicanálise ela não vai te tornar alguém super feliz, mas possibilitar saber mais de si. Até porque, Bianca, eu não sei, eu tenho essa impressão. Às vezes me parece que eu vivi várias vidas dentro de uma vida só. Porque por muito tempo fez sentido, por exemplo, usar um tipo de roupa, ter um guarda-roupa meio infantilizado, cheio de florzinha. Hoje meu estilo de roupa já é outro. Já teve uma fase meio, né, mais sensuelen. E agora já é uma coisa mais clássica, assim, o estilo. Então a gente mesmo, isso é uma metáfora, né? Essa metáfora do guarda-roupa, para dizer o quanto a gente também muda muitos conceitos dentro da nossa cabeça. Uhum. Com certeza. E que bom que a gente muda, né? Que a gente não tá parado no tempo. Uhum. Ontem eu conversava com 2 amigos e a gente estava falando, só que nós somos amigos há 15 anos. E a gente estava falando das amizades que ficaram pelo caminho e começaram a não fazer mais sentido. Uhum. Ou começaram a fazer sentido em outro lugar. Bom, uma amiga falou, se a fulana fosse minha vizinha de porta, a gente não seria mais amiga. Mas quando é uma pessoa que ficou muito colada com questões de religião, né? Uhum. E essa outra pessoa não é tão ligada à religião. Ela falou, tá difícil sustentar, mas quando a gente se vê, a gente se respeita, ela não fala tanto na minha frente. Enfim, é possível sustentar uma certa distância, cada uma mora numa cidade. E aí ela falou, a gente passou um fim de semana juntas, foi muito legal, uma amizade que eu vou ter pra sempre. Se um dia eu matar alguém e precisar esconder o corpo, eu vou chamar a fulana, ela falou de brincadeira. Então, enfim, porque a gente tem muita história e a gente sabe valorizar e respeitar esse passado. Mas agora somos outras pessoas, valores completamente diferentes, né? Uma é mais ligada à família, outra não quer ter filho. Enfim, cada uma ali fez as suas escolhas, né? Todas por volta dos 40 anos, elas têm 42. Sim, poder deixar cair essas coisas também é uma possibilidade saudável de se atualizar, né? De maturar, amadurecer mesmo. Poder deixar cair pessoas que não fazem mais sentido, coisas que não fazem mais sentido pra gente, né? Isso leva a um outro ponto que foi levantado também, que é psicanálise é falar do passado. É algo que eu escuto muito e que surgiu aqui na caixinha de perguntas que vocês comentaram com a gente. Apareceu aqui. Eu pensava que psicanálise era falar do passado. E eu escuto bastante isso. E tem uma frase, que foi uma frase que eu escutei e me marcou, é de algum autor que eu não sei, eu já tentei pesquisar e eu não consegui descobrir a citação correta dessa frase, que é: a psicanálise não trabalha com o passado, a psicanálise trabalha com aquilo que não passou. E a Ana Sui também trabalha isso do jeito fofinho. Ela diz, a psicanálise trabalha não com o passado, mas com o passado ficado. Uhum. Não com o passado, mas o passado ficado. Acho bonitinho. Que é sobre isso, né? Psicanálise não trabalha necessariamente com o passado. O analista não vai pedir para você falar do passado.
e vai falar daquilo que não passou. Se você vai lá, vai dedicar um tempo, sair da sua casa para ir lá pro consultório da pessoa, falar daquilo, é porque aquilo não passou, né? Aquilo ficou, aquilo ainda tá. E é disso que a psicanálise vai trabalhar, né? Inevitavelmente, a gente acaba voltando a aspectos do passado que são uma referência daquilo, né? Bom, tem um dos conceitos da psicanálise que é a repetição, que é aquilo que deixa uma marca na gente, que fica ainda ali com algum investimento represado, a gente tende a repetir, e a gente repete isso em relacionamentos similares, né? A gente repete isso em padrões de comportamento, a gente repete isso em posições que a gente ocupa na nossa relação com o trabalho, na nossa relação com as pessoas, né? Vou dar um exemplo para ficar mais prático, que é, por exemplo, aquela pessoa que aprendeu que para ser amada, ela precisa servir, fazer tudo pelo outro. E ela faz tudo pelo outro em todo lugar. Então, no trabalho, ela vai querer ser aquela que é super solícita, proativa, né? Que leva café pra galera e que adianta o trabalho dos colegas, ajuda todo mundo, enfim. Tá sempre à frente. No relacionamento, ela vai ser a mesma coisa. Aquela que faz tudo pelo outro, aquela que antes do outro querer, ela já fez, já entregou, né? O outro não pode falar, que ela, pronto, tá aqui. Então, essa é uma repetição da posição que a gente ocupa diante do outro. E aí a pessoa começa a se perceber, começa a falar disso em análise, e ela começa a pensar em exemplos, e aí ela vai começar a buscar de onde vem isso, que pode, provavelmente, estar no passado. Mas não é passado, é bem presente, né? Bianca, tem aqueles pacientes que chegam bem organizadinhos também, falando, essa semana aconteceu tal coisa, e aí na quarta aconteceu não sei o quê. E muitos deles até desavisados, que nunca fizeram uma terapia, né? E às vezes chegam, não, essa semana não aconteceu nada, e aí ficam em silêncio também, né? A psicanálise também não precisa ser um relato semanal, né? A terapia. Então, acho que isso fala um pouco daquilo que os pacientes não estudaram para fazer uma análise, né? Então, eles não sabem o que é uma análise e eles tendem, então, a vir fazer um relato semanal quase como Até os pacientes que vêm dizer da melhora que eles tiveram, né? Olha, eu melhorei muito, olha, aquilo que aconteceu na semana passada mudou minha vida, né? E quase como assim, será que a gente está caminhando para o fim, né? Será que está dando resultado e tal? Mas que a função de uma análise não é essa, né? Justamente a análise, ela fica inacabada porque a função da análise é analisar, ponto, né? E então há sempre mais a ser analisado. Inclusive, uma nova significação que a gente produz abre brecha para criar uma nova coisa no lugar, né? Enfim. Mas que não precisa ser um relato semanal. Eu tenho uma paciente que volta e meia ela me conta, ela já falou isso algumas vezes, que ela fala pro marido assim, eu só vou terminar de ir na psicóloga o dia que ela me der alta. O dia que ela disser, tá bom, não vem mais, tá ótima. Senão eu vou continuar indo, porque o marido implica que ela vai... Mas toda semana precisa ir toda semana? É muito engraçado. Aí eu fiquei pensando, será que ela tem expectativa de que eu dê alta pra ela, assim, nessa sessão, sei lá, né? Mas ela sempre coloca no final, eu adoro vir aqui, eu fico muito feliz de vir aqui. Toda semana, quando chega domingo, eu já sei que na segunda eu vou vir pra cá. Eu acho que isso é muito legal, isso é um dos conceitos da psicanálise do sujeito suposto saber, né? É importante que o paciente nos coloque nesse lugar, de que o analista é esse outro que sabe sobre mim, que sabe sobre o meu tratamento, que é esse que vai me conduzir à melhora, né? É importante que o paciente nos coloque nesse lugar. Sujeito suposto saber, chama o Lacan, né? Mas, em contrapartida, o analista faz o mesmo com o paciente. E isso fala de uma outra coisa que surgiu aqui, que é o psicanalista não fala, só escuta. Que a função do analista é devolver também esse suposto saber ao paciente. Então, o analista supõe que ele não sabe como resolver as questões do paciente. Quem sabe é o paciente, né? Uhum. Por isso que a gente precisa que o paciente fale. O paciente fala mais que o analista. Porque o analista supõe saber no sujeito. É você que sabe da tua vida. É você que vai saber me dizer aonde que isso dói, né? É você que vai saber me dizer de onde vem essa repetição, esse sintoma. Então, fala mais. Me fala disso aqui. Me fala disso ali, né? Então, o analista devolve a posição de suposto saber. Pois é, mas o manejo, a maneira, a técnica como o analista faz isso é uma maneira super sutil, né? Que a gente está fazendo
tá trazendo um olhar distante das coisas, mas como isso vai acontecendo é muito bonito de se ver, tanto como, falo na minha experiência pessoal como analisando, quanto como psicanalista. Sabe que essa mesma paciente, ela terminou a última sessão, foi muito legal, porque ela vai falando as coisas que ela acha e ela vai me olhando, pra ver se eu concordo ou não concordo. E aí, na última sessão, ela pôde fazer perguntas. Ela olhou pra mim e falou assim: será que isso tudo é medo de viver? Será que isso tudo é medo de que alguém diga pra mim, tá errado? Será? E aí já tava bem na hora de encerrar mesmo, né? E aí eu falei, grandes questões pra gente trabalhar. Aí ela, falar pra gente trabalhar na próxima, né? Meio que encerrei a sessão. Aí ela se levantou meio que assim, eu quero que tu me diga, hein, na próxima sessão. Quero que tu me dê a resposta, algo assim, né? Uhum. E, no entanto, se não fosse o momento de terminar a sessão, Bianca, eu imagino que eu ia virar pra ela e devolver a pergunta. É isso que um psicanalista faz. Uhum. Ou encerra a sessão mesmo, né? Pra isso serve o corte lacaniano, deixamos aqui. Fica 5 minutos de sessão, encerra. Sim, não tem tempo, né? Segundo Lacan, não tem tempo. É o tempo do inconsciente. Enfim, mas sim, a gente costuma devolver a pergunta, né? A pessoa vem e fala, o que você acha que é isso? Aí você devolve. O que você acha que é? Porque justamente não tem como saber, né? O psicanalista não lê mente, não prevê o futuro e nem vê o passado da pessoa, né? Então, a gente precisa que a pessoa fale. Esse é o manejo de uma análise. É fazer com que você fale mais. E aí, falando, você aprende sobre si mesmo, né? Descobre, produz respostas. E é essa a função primordial. Por isso que a gente precisa que o paciente fale. Por isso que a gente fala pouco, né? Então, respondendo a essa que vocês colocaram, psicanalista não fala, só escuta. Bom, a nossa função primordial é escutar. E fazendo isso, a gente protagoniza essa pessoa que está ali falando, né? Você falou o quanto é bonito. Eu me lembrei de uma paciente, não vou contar nada sobre o conteúdo dela, mas eu vou contar algo que é o esforço que ela faz para se analisar. Assim, eu vi desde o primeiro momento que ela chegou em análise a dificuldade que ela tem de falar. Ela se contorce enquanto ela fala, assim. Faz pouco tempo que ela tá comigo. A gente ainda senta de frente, né, no estar no divã. E ela traz sempre uma garrafinha de alumínio dessas térmica e ela contorce aquela garrafinha, ela fica amassando e é difícil, as palavras não saem, ela se esforça. Eu vejo o quanto ela se esforça para falar e aos poucos agora ela tá descobrindo que eu não vou interromper ela. E que era uma questão dela, dificuldade de falar, porque ninguém ouvia, então não tem por que falar. Já era difícil falar e ainda assim ela demora tanto para falar que as pessoas interrompem no meio. Agora aos poucos descobrindo que eu não vou interromper, que ela vai ter todo o tempo do mundo para terminar a frase dela, ela começa a acalmar, ia falar, né, mais tranquilamente e vai ficando mais fácil para ela falar. Eu acho que isso é um bom exemplo, né, da gente pensar esse lugar de fala que a gente entrega. E eu acho que isso fala até de uma coisa bem contraditória na cultura. Eu gosto de puxar esse gatilho, que as pessoas costumam se incomodar que ninguém escuta. Né? Falar, ninguém escuta. Eu vou falar com a minha amiga, ela me interrompe e começa a falar da vida dela, né? Ah, mas eu, pior ainda. Mas o meu problema é pior ainda, né? Mas eu trabalho mais ainda. Então que a gente tenta encontrar ouvidos em vários lugares e ninguém escuta. E aí o analista que se propõe a escutar, a pessoa se incomoda. Não, porque ele só escuta, isso é assustador. Ele não fala, né? Bom, primeiro é um mito que o analista não fala. O analista fala assim, ele fala o suficiente. Ele fala o que precisa ser dito para que você continue se analisando, né? Esse é o ponto. Mas que o protagonismo da fala é do paciente mesmo. É o paciente que tem que falar. É ele que sabe do seu sintoma, é ele que sabe da sua história, né? Você abriu várias caixinhas aqui. Abri. A gente falou do tempo de sessão. Tem muito isso também do estigma da psicanálise. Eu paguei 50 minutos. Por que encerrou com 20? Ou porque a análise já cumpriu o seu objetivo de hoje, ou porque você está se enrolando e não está se analisando. Ah, tem isso. Tem isso. Tem isso. Bom, eu costumo até falar disso nos nossos grupos de estágio, né, Marta? Que a gente precisa entender e saber usar as ferramentas técnicas que a gente tem de análise, né? Então, um corte de sessão não precisa ser cruel. Um corte de sessão, ele tem um propósito, uma finalidade útil, de produtividade, de produção.
Então, a gente usa ele tanto para aquele paciente que vem, se enrola e fica olhando para a parede, falando da cor da parede e do teto, sabe? Ou falando de algo que nada com nada. E aí você encerra, porque você tenta fazer intervenções aqui e ali, e o paciente não. Você encerra, bom, não está produzindo nada aqui. Ou porque a sessão já cumpriu o seu objetivo. Bom, e aí é claro que isso tem uma função muito mais densa e complexa, que é o corte na repetição. Lacan coloca isso, né? Que o paciente, a gente tende a repetir. Esse é um conceito fundamental da psicanálise, que é a repetição, é um looping que a gente cria para as coisas. E que em análise, uma das funções do analista é cortar essa repetição para que você consiga produzir algo novo com isso. Então, em algum momento da sessão, no auge da sessão, você faz uma grande descoberta, que é assim: então ninguém me cobra, sou eu que me cobro. E aí o analista corta aí. Deixamos aqui. Por quê? Porque se essa pessoa continuar falando, ela vai começar a se organizar racionalmente de novo com aquilo. E ela vai começar a argumentar. Não, mas espera aí, não é que ninguém me cobra, é que se eu não fizer, eu não ganho, se eu não fizer... E a gente não quer argumentos lógicos, porque a nossa vida emocional não é lógica, o nosso sintoma não é lógico. Então eu quero que você fique com isso. Aí eu encerro aqui. Pode ser 20 minutos de sessão, pode ser 15 minutos de sessão, né? 30 minutos, enfim. Porque a sessão já cumpriu o seu objetivo. Essa grande descoberta que você fez, é com ela que eu quero que você vá para casa, que você fique pensando a semana inteira. Então sou eu que me cobro. Entende? Uhum. Então o corte de sessão, ele tem essa função. Uhum. Essa ou outras várias também, né? Inclusive, às vezes, que eu vou confessar aqui que eu tenho uma certa dificuldade enquanto estagiário em encerrar as sessões, especialmente com alguns pacientes. E essa foi uma das maiores lições, assim, que tu trouxe, que eu tô trabalhando ainda, tá? Não tá resolvido. Mas a importância de fazer o corte e sustentar esse corte, porque é isso, depois de um tempo ali, o paciente ele começa a não produzir nada, se tu fica muito além do tempo que deveria. É muito interessante isso. Tem essa função também de colocar a trabalho, né? De produtividade, assim. Então, aquele terapeuta que passa no horário, passa de 1 hora, fica 1h10, 1h20. Normalmente, uma sessão tem de 40 a 50 minutos, né? Você fica muito tempo, você começa a ver que o paciente se enrola, porque ele tem muito tempo livre ali para falar. Agora, quanto mais curta a sessão é, mais o paciente quer falar do que interessa, porque ele tem pouco tempo. Então, ele já vem logo tocando no assunto. Tem aquele paciente que deixa o assunto mais importante para o final, né? E aí? Bom, daí você precisa ver o que é que está implicado ali em cada paciente, né? Aquele paciente que chega dizendo: eu tenho uma coisa muito importante para te falar, mas depois eu falo. E aí começa a falar de outra coisa, enrola, 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 chega no final e fala: então, terminei com meu namorado. Quando dá 1 hora de sessão, 50 minutos de sessão, né? Bom, não queria falar, então. Ou ele não quer analisar aquilo, né? Ele deixa pro final justamente: eu só quero te contar e não quero analisar. Ou ele quer estender a sessão por algum motivo, né? Ele quer fazer com que você fique mais tempo com ele. Bom, aí você tem que ver paciente por paciente que está implicado ali na relação transferencial, no processo de análise daquele paciente, enfim, na repetição dele, né? É muito um por um. Uhum. Mas controlar o tempo de uma sessão tem essa função de produtividade também, de colocar o paciente a trabalho, sabe? Você só tem 40 minutos, então você tem que escolher muito bem o que você vai falar aqui, né? Uhum. Uhum. O que nos leva a outra coisa que trouxeram, que é: psicanálise é caro. Eu acho que isso conecta com esse assunto. Inclusive, esse comentário eu gostei demais. Foi a nossa ouvinte Morgana que falou. Morgana é nutricionista e estudante de psicologia também. E ela falou: eu achava que era muito caro. E, de fato, tem o seu custo, mas não necessariamente financeiro. Sensacional esse comentário, né? Amei demais. Bom, a gente escuta bastante, né, que psicanálise é caro. É caro, é caro, é caro. Bom, primeiro a gente pode pensar que pode ser que seja caro, sim, para uma grande parcela da população que não tem grana e não tem acesso para pagar. Mesmo que seja R$50 por semana, tem gente que não tem R$200 por mês, né, para pagar. Mas a gente pode pensar nessa outra parcela da população também que paga R$600 na mensalidade da academia, que paga 1.000 e pouco num cursinho de inglês, que tem esse dinheiro para pagar, mas que não vê valor nisso, né? E, portanto, acha caro porque não vê valor desse custo. Mas que também a psicanálise, como todas as outras coisas, tem de R$50 a R$300, R$400 a sessão, né? Tem analista de todos os valores, com todos os custos.
É uma questão ética da psicanálise tentar adaptar um tanto, né? Isso, a condição do paciente de pagar. Então, tem pacientes que chegam pra gente muito interessados, muito desejosos em fazer análise, mas não conseguem pagar o nosso valor. E a gente negocia, né? Bom, eu acho que essa é uma questão até um posicionamento ético. De fazer a psicanálise chegar a quem não pode pagar, né? Mas eu acho que o que está implicado nesse cara é outra coisa. Eles estão falando de outro custo, eu acho. Sabe? Que é um custo de eu tenho que pagar e eu ainda tenho que ir lá e trabalhar e fazer o trabalho todo sozinha. Ou quase sozinha, né? Porque o analista não vai me dar a resposta, ele não vai me dar a solução, ele não vai dizer o que eu tenho que fazer, ele não vai me dar o caminho. Então eu tenho que ir lá, eu tenho que pagar, eu tenho que ficar 1 hora lá trabalhando, né? Porque é um trabalho. E eu ainda tenho que pagar por isso. Sai caro, né? Uhum. Eu acho que é isso que tá implicado. Uhum. Bom, é caro mesmo. Mas eu ouso dizer que é mais barato que o sintoma. É mais barato que o sofrimento, que a angústia, né? Uhum. E esse é tão difícil de mensurar. É, exatamente. E talvez por isso as pessoas sustentem, às vezes, por tanto tempo, né? Porque às vezes não tem uma materialidade do custo que tem aquele sofrimento. Uhum. Claro, com certeza, né? Porque o nosso sintoma vai sair na compra compulsiva por outras coisas, né? Gastar muito dinheiro com comida, gastar muito dinheiro com roupa, gastar muito dinheiro com alguma coisa que eu não controlo, dessa forma quase compulsória, né? Ou esse sintoma vai sair caro em outro lugar, em doenças psicossomáticas, na quantidade de remédio que eu tomo, né? Uhum. Vai sair caro na quantidade de tempo e energia que eu despendo para as coisas sintomáticas, compulsórias que eu tô fazendo com o meu sofrimento, né? As brigas em família. Exato. Então, vai sair caro em outro lugar. Uhum. A vida é cara, né? E quando eu tô falando cara, eu tô falando no sentido simbólico mesmo, que a nossa internauta aqui, de forma, né, sensacional, colocou pra gente. É um caro simbólico, né? É caro fazer análise, porque custa energia, investimento psíquico, investimento de interesse, né? Uhum. Mas que se você não investe aqui, vai estar saindo caro em outro lugar, né? Uhum. Claro, eu não tô falando de todo mundo. Eu não sou desse time que diz que todo mundo tem que fazer análise, todo mundo tem que fazer terapia, não. Acho que tem gente que tá vivendo muito bem com seu sintoma tá funcionando, fazendo a função dele de adaptar, né? Uhum. Mas eu tô falando desse sujeito que sofre. Desse sujeito que tá fazendo custo, tá fazendo dívida simbólica em outro lugar. Daí vale mais a pena pagar o preço de uma análise. Sensacional, Morgana. A gente te agradece essa pergunta incrível. Foi certeira. Foi certeira. Olha, tem outro estigma que eu queria trazer aqui, Bianca, porque hoje em dia tem uma demanda da contemporaneidade das neurociências, das funções cerebrais, de como é que o cérebro funciona e do que é mais novo, né, que a ciência está trazendo sobre saúde mental. Mas a gente sabe que a psicanálise trabalha em outro viés. Nesse sentido, tem muita gente que fala, divã é uma coisa antiga, ainda se usa isso, Freud 100 anos atrás usava isso, né? A psicanálise não se atualizou, tem muito isso. Por que esse é um estigma também da psicanálise? Porque eu acho que atualizou sim, e que o divã talvez agora seja mais necessário do que nunca. Eu acho que esse é o ponto, assim, né? Quando a gente diz... eu vejo isso bastante na internet, né? Que a psicanálise é do passado, que já passou, né? Que não se usa mais, caiu em desuso. E eu acho que é absolutamente o contrário. A psicanálise se atualizou sim, tanto que depois do Freud a gente tem um Lacan, que é uma psicanálise 2.0, né? Atualizada. E até como um contramovimento que eu disse antes, né? Se a gente está trabalhando nesse movimento tão acelerado, a gente não para pensar sobre a vida, a gente não para pensar sobre o nosso desejo, sobre a nossa felicidade, sobre os nossos sonhos. A gente não para mais. A gente vive de uma forma quase compulsória, cumprindo lista de tarefas, cumprindo deveres, tentando almejar essa coisa que falaram pra gente que é sucesso, né? E aí a gente fica produzindo sintomas, se medicando muito. Por isso que eu digo que a psicanálise, talvez agora mais do que nunca, seja necessário. Porque a psicanálise é esse contramovimento que diz, para, senta aqui e pensa. Pensa, o que você está fazendo? Por que você faz o que faz? O que você está buscando?
Será que você tá fazendo, tá alinhado com o que você quer? Que você tá buscando? Será que você gosta dessa vida? Não gosta? O que você pode fazer para gostar mais, né? Então, talvez por isso, mais do que nunca. E o divã, ele tem uma função primordial, que é o corte da reciprocidade. Com a internet, a gente tem esse movimento de querer like, de querer a atenção dos outros, de querer essa resposta de que a gente está fazendo certo, correto, né? Então, a gente tem os comentários, os emojis, as reações aos stories, Curtidas. os curtidas, a quantidade de curtidas é uma coisa muito quantitativa, de então o tempo todo receber alguma validação. O divã, ele corta essa reciprocidade, já que o paciente, quando se deita no divã, fica de costas para o analista, né? Ele não vê o analista. Então, ele não vê nem a expressão facial que o analista faz quando ele fala alguma coisa. Por quê? Porque ele não fala para o analista. Ele fala para ele. Fala para si mesmo. Essa é a função, é tirar o protagonismo do analista. Cortar essa coisa referencial, né? De que eu tô sempre fazendo pro outro. E eu preciso que o outro me diga se eu tô no caminho certo. A função de uma análise, a função de um divã, uma delas, né? É cortar isso. É falar, não, você não tá aqui para mim. Você tá aqui para você. Quando você deita e fala, você fala para si mesmo. Você fala para se escutar. Você fala para se descobrir, né? Não para me contar. Para contar para si mesmo. Então, essa é uma das funções. Por isso que eu digo que mais do que nunca. Porque é um lugar que a gente quase não experimenta na contemporaneidade, com esse modus operandi aí das redes sociais, como tu falou, né? A gente entra numa lógica muito de ser sustentado no olhar do outro. No lugar que esse outro dá pra gente, nesse olhar. E tu sabe que depois que tu acostuma com o formato ali do divã, isso te dá uma liberdade de poder falar sem nem precisar pensar como é que o outro tá recebendo aquilo. Claro, eu vejo os meus pacientes, assim, né, que eu atendo, muitos têm aquela reação que eu te falei. Eles falam e aí olham, tipo, ai, será que eu lancei algo muito pesado? Será que ela vai aguentar? Algo assim, né? E a gente tenta transmitir aquele olhar de serenidade, né? Não tô assustada, aqui você pode falar tudo, você tá num ambiente seguro, né? E a partir daí se constrói uma relação muito bacana. Agora, eu vou te dizer que o nosso formato ali na clínica escola, a gente não tem divã, né? Mas eu sinto falta de ter um divã pro paciente. Porque a partir daí ele também, eu acho que a coisa fica mais intuitiva, né? De não precisar nem eu fazer alguma cara, ou assim ou assado. Ou às vezes, sei lá, tu quer coçar, tu quer espirrar, né? Te dá uma liberdade enquanto analista ali. Tem aquele meme, né, do analista que tá fazendo lista de supermercado enquanto o paciente tá falando, né? Porque o analista tá muito, muito silencioso. Mas tem também a liberdade que isso proporciona para o paciente que está possibilitando a ele mesmo encontrar com um grande nada ali. Não precisa ter alguém que vai dizer para ele como é que é o jeito certo ou não. Mas acompanhado por outro, né? Eu acho que é uma linha limítrofe da gente pensar, porque quando a gente fala isso, as pessoas pensam, então pra que eu vou, né? Se eu vou falar sozinho, eu falo sozinho em casa. Mas que não, o analista não tá fazendo lista de compras enquanto você tá falando, ele tá prestando atenção em cada ponto, né? Justamente porque as pequenas intervenções que a gente faz são certeiras, São né? cirúrgicas. Que é aquela de puxar aquele fiozinho, que é o fiozinho do significante. Aquele que, bom, aqui, isso aqui, fala disso. Isso aqui que você falou, que é isso? Né? Então, fala pouco, mas fala o necessário, esse é o ponto, né? E que ali você pode olhar para aquilo acompanhado, né? Até você, só é possível falar daquilo na relação transferencial, acho que a gente falou disso já em outro episódio, né? Que a gente só consegue falar daquilo porque está acompanhado por esse outro, que a gente confia que vai dar conta, que a gente confia que vai saber o que fazer com isso, porque sozinho a gente não conseguiria falar disso, né? Pensar nisso. E a efetividade dessa escuta, ela se comprova na hora em que, nas poucas horas em que o psicanalista fala e faz aquela pergunta. Fez aquela. Né? Rubem Alves dizia, né, que hoje em dia tem muito curso de oratória, mas tem pouco curso de escutatória. E talvez seja esse o lugar do analista, aquele que faz uma boa escutatória. Por isso que ele fala pouco, para poder estar concentrado ali, né? Justamente. Nesse texto do Rubens Alves, que eu acho, esse texto chama Escutatória, qualquer um pode achar facinho na internet, é um texto curtinho, e eu acho sensacional. E ele diz, né, e eu então pensei
que eu poderia lançar um curso de escutatória, mas em seguida eu pensei que ninguém se matricularia. Ninguém tá interessado em escutar, né? A gente olha pra internet, a quantidade de opiniões que tem nos comentários, né? Você vê lá um vídeo e você tem milhares de comentários, cada um com a sua opinião, dizendo, ninguém tá escutando o outro. Tá todo mundo se xingando, apontando o dedo, né? Dizendo, não, a minha opinião é mais bonita, a minha opinião é melhor, né? Então acho que fala disso, né? É muito mais prazeroso falar do que escutar. Mas a função do analista é esse que para a escuta. Ele dá um lugar diferente para essa fala, né? E É um protagonismo da fala do paciente. Uhum. E ao mesmo tempo também, quando o paciente percebe que está sendo escutado, nossa, até no dia a dia, na nossa rotina, quando a gente tenta assumir uma postura mais psicanalítica, digamos assim, né? Eu às vezes pratico esse exercício. Fico ouvindo um monte de gente dar sua opinião, cada um fala a sua. E aí daqui a pouco, acho que ninguém observou tal coisa. Aí eu pego e falo, a pessoa, é verdade, não tinha observado por esse lado. O próprio ato de calar, às vezes, te dá ciência de muitas coisas, com mais nitidez, com as nuances. E eu fiquei imaginando, para você que já tem aí uma caminhada na psicanálise e no ato de escutar, eu lembro quando a gente começou o podcast, tu tinha muito o que falar, tinha vontade, mas eu imagino que é outro lugar, né? É outro lugar de falar. Total, lugar de falar. Que é um pouco mais parecido com a minha função na sala de aula, né? Sou professora também, e lá é lugar de falar. Mas no consultório é lugar de escutar. E é curioso que eu, na minha vida pessoal, sou uma pessoa muito introspectiva. Eu falo pouquíssimo. Pouquíssimo. Às vezes a minha namorada, ela olha pra mim e fala, oi? O que tá acontecendo aí? Compartilha comigo. Eu sou muito silenciosa, eu fico muito na minha cabeça, né? É um jeito meu, enfim, não é uma condição pra ser analista, né? Mas que na sala de aula, por exemplo, eu adoro falar. Começo a falar e não paro mais. Né? Se deixar, eu fico lá 4, 5 horas falando na aula. E aqui tem sido também uma experiência, assim, bem prazerosa, que é um lugar de poder falar, né? De tudo isso, enfim. E falar organiza, né? Eu percebo isso, assim. Desde que eu comecei a dar aula, e desde que começamos o podcast aqui também, falar organiza. Muitas coisas que eu sei, mas eu não sei que eu sei, não sei explicar muito bem. Quando eu começo a explicar, eu começo a até compreender melhor o que eu tô dizendo. Mas tem também uma postura de querer se escutar, né? Porque tem o falar por falar também, que é completamente diferente desse lugar que a gente está falando, que é o lugar da psicanálise. Com certeza. A função de procurar uma análise, né? É o querer se escutar. A pessoa precisa querer se escutar. E também acho que esse é um dos motivos de muitas pessoas saírem. Não ficarem, né? Porque nem sempre é prazeroso se escutar, né? A gente vê esse efeito das pessoas ficarem muito surpresas com o que dizem. Meu Deus, eu falei isso. Socorro. Né? Mas eu queria comentar uma outra coisa que você estava falando sobre a posição do analista, do paciente falar e a gente não fazer grandes expressões. E isso leva muitas vezes a pensar que o analista é frio. Esse é outro estigma. É outro estigma. Que o analista é frio, é grosso, é impessoal, né? Mas eu acho que é justamente o contrário. Quando o paciente descobre essa escuta, ele descobre que está sendo escutado, é aí que ele se sente acolhido. Até amado. Sabe? Justamente porque há uma função nessa cara de paisagem do analista, né? Dele nem ficar muito feliz e alegre, também nem ficar muito surpreso com as coisas que o paciente traz, justamente para contar para o paciente que eu não sou o outro do teu desejo. É esse corte da reciprocidade, né? Diferente de quando você vai contar para uma amiga e você fala, amiga, tem uma fofoca para te contar, e essa amiga fala, ai, amiga, conta. O analista vai falar, E aí você conta uma grande coisa, esperando que uma aprovação, ou esperando que ele te dê uma bronca, ou esperando, e ele não faz nada. Justamente o que o analista faz nessa função é dizer, eu não sou o outro do teu desejo. Eu não sou o outro que vai direcionar o que você deve ou não fazer, que vai dizer o que você deveria querer ou não. Eu sou esse outro que está aqui disposto a escutar, né? Eu sou esse outro que está aqui para quem você pode contar o que você quiser contar, né? E eu não me abalo com isso. Então você pode contar grandes segredos, questões muito polêmicas, e eu não vou desabar.
desmoronar, nem te julgar. Eu não vou nada. Porque eu não sou o outro do teu desejo. É de novo esse corte na reciprocidade, que faz o divã também, que faz a cara de paisagem do analista também. Mas qualquer um que tenha atravessado uma análise e tenha ficado, descobre isso. Não tem nada de frio na relação com o analista, né? Na verdade, é uma relação muito acolhedora e até amorosa, eu diria. Assim, a relação que eu tenho com o meu antigo analista, que já não é mais meu analista, porque ele se mudou, enfim, foi uma dificuldade para mim terminar aquela análise, porque ele se mudou, eu tinha que fazer online, eu fiz online por mais de um ano, eu acho. Até que eu falei, não, eu quero ir pro consultório presencial de novo, tava me incomodando fazer online. E aí eu mudei e agora eu tenho uma nova analista. Então, a relação que eu tenho com esses dois é que, ao mesmo tempo que eles sabem os meus maiores segredos, são... sei lá, acho que eu não sei nomear. Sabe? São as pessoas que mais me acolheram. As pessoas que mais sabem de mim. As pessoas que mais se interessaram em saber de mim também. E pra quem eu mais me interessei em falar de mim também. Né? Então é uma relação carinhosa. Tu ia falando agora, me ocorreu que parece a relação de amizade um pouco, em certo ponto, né? Que a relação de amizade, os amigos, mais íntimos, assim, tem essa coisa de saber muito de ti, já vira o teu pior, já vira o teu melhor, e ainda assim decide sustentar aquela relação, estar naquele lugar. Mas a gente sabe que o lugar do analista é outro, claro. Mas nesse ponto, talvez tenha essa semelhança, assim, né? A pessoa ainda assim está naquela relação. Sei, eu pensava enquanto isso que... eu acho que não, acho que é muito diferente, sabe por quê? Porque eu fiquei pensando na relação com meus amigos, eu tenho amigos, assim, de mais de 10 anos, que é quase família já, sabe? Mas ainda assim a gente tem uma relação de outro com eles, que é... a gente tem uma dívida com eles. Se um amigo me manda mensagem e diz assim, eu tô mal, eu preciso conversar, você para tudo que você tá fazendo, liga, faz uma chamada de vídeo, conversa, né? Ou marca de sair, vai tomar um café com esse amigo, enfim. Você tem uma dívida de querer ajudar, de querer cuidar, de querer... E com o analista não, você não deve nada. Eu acho que é ainda mais leve, sabe? Eu acho que é ainda mais livre. O que é um grande alívio. É esse outro que é só meu e é só pra mim. Eu paguei. Isso. E eu não devo nada pra ele. Eu vi uma escritora falar uma vez que às vezes chega no fim do mês, ela... eu tenho que pagar, né? Ele não me escuta por prazer. Porque parece que ele tá tão interessado, que ele tá gostando genuinamente, que ele tá se divertindo. Não, eu esqueço que é a profissão dele, né? Bom, daí durante o processo de análise a gente faz várias coisas com esse analista, né? A gente coloca e tira ele de várias posições de amor e ódio durante o processo. Mas eu acho que no fim, quando essa coisa inicial vai se estabilizando, ele vai caindo nesse lugar meio cinza mesmo. Cinza, É um lugar meio cinza, que é um lugar assim onde eu preciso que ele esteja lá pra me escutar, mas não é sobre ele. Não preciso da aprovação dele, não preciso agradar ele, eu só preciso ir lá. E não é nem que eu preciso, é que eu quero ir lá, pegar o que é meu e sair. É isso, né? Sim. Pegar o que é meu e sair. Sim. Porque no final das contas, sobre ele, você não sabe nada. Não sabe. Ao contrário de uma relação de amizade. Exatamente. Eu tenho uma paciente que sempre que chega, ela fala: como é que foi teu fim de semana? Eu acho tão engraçado. Porque eu acho que é o que ela espera ouvir de mim, como uma pergunta inicial, né? Pode ser. Ou também tem essas coisas da cultura, né? Que é assim, oi, tudo bem? A pessoa não quer saber se tá bem. É só um... Não, mas eu acho que não, sabe por quê? A gente tem um caminho até chegar à sala. Não sei se eu posso falar isso, Bianca. Posso? Pode. Posso contar mais detalhes. A gente tem um caminho até chegar à sala, e ela vai contando, vai falando coisas. E aí, quando ela senta, ela olha pra mim, tipo assim, vamos começar a sessão. Como foi seu fim de semana? Acho tão fofo. Bom. Aí tem que pensar o que tá implicado nela. Aí. Tem. O que ela quer te pagar, talvez, com isso. Bora pros quadros, Bianca? Não, tem mais uma pergunta aqui. Tem mais? Interessante. Opa. É uma das que eu mais gostei, inclusive. Por favor, deixa pro final, então. Vamos lá, o creme de la creme. Vamos lá. Essa foi uma aluna de psicologia, a Érica, nossa ouvinte também. Adorei a pergunta, Érica, obrigada. E ela fala de uma coisa que é tão polêmica na psicanálise, Marta. Castração e inveja do pênis. Isso é tudo. Isso fala de uma coisa que eu vivo escutando, que o Freud é machista e homofóbico. E eu quero muito falar disso. Então a Érica escreveu assim pra gente: a colocação de Freud sobre as mulheres não se conformarem com a castração me soa absurda.
E uma outra que ela colocou também. Quando dita ao popular, inveja do pênis, soa ainda pior. Qual seria a ideia real disso? Sensacional, Érica, obrigado. Eu acho que qualquer feminista estranharia essas colocações do Freud, deve estranhar mesmo, né? Mas que eu acho que tem uma proposição, tem uma função. Isso fala de uma leitura da cultura que o Freud faz. Portanto, por isso que eu acho que o Freud não é machista. Ele lê o que está na cultura, né? Então, eu vou explicar. Vou começar falando da castração, que ela coloca, né? As mulheres não se conformarem com a castração. Essa é uma leitura que o Freud faz das crianças, onde ele percebe que existe uma coisa inicial, um acontecimento inicial que passa com a maioria das crianças, se não todas, que é a descoberta do gênero, que vem com a descoberta do corpo. Então, no primeiro momento, ser menino ou menina não significa muita coisa, até que a criança se depara com a ausência ou presença do pênis, do pintinho do menino. Aquela coisinha que fica ali penduradinha, que na menina não tem. E é com isso que as crianças se deparam e se perguntam. Então, a menina olha que o menino tem um negócio que ela não tem. E ela fala, cadê o meu? Eu perdi? Tiraram de mim? Minha mãe não me deu? Faltou me darem? Essa é a pergunta. Inconsciente. Não. As crianças falam. Tem vários vídeos na internet falando disso. Tem vários vídeos de crianças na internet, sabe? Brigando por isso, chorando por isso. Tem um vídeo que eu vi recentemente que eram dois irmãozinhos no banco de trás do carro, o menino e a menina mais novinha. E o menino falando pra ela, você é menina, porque você não tem pipi. E ela chorando, eu tenho pipi, sim, eu tenho. É disso que o Freud tá falando. Que as crianças não conseguem elaborar, e é uma pergunta que realmente não tem resposta. Mãe, por que ele tem e eu não tenho? Como é que você responde isso? Porque ele é menino e você é menina. Isso responde o quê? Nada. Isso é nada, né? Então ela continua se perguntando. Bom, essa é uma questão que parece boba, mas é muito organizativa para a criança, porque está contando para ela que é por isso que ela é menina, por isso que ela vai se tornar uma mulher, e é por isso que ela tem todas as funções que na cultura dizem pra gente que uma mulher tem que ser. É por isso que ela não pode fazer o que o menino faz. É por isso que ela é menina e ele é menino. Tá vendo que isso é uma grande descoberta? E aí o Freud coloca que a menina, então, começa o processo de elaboração da castração dela castrada. Ela já começa sabendo que não tem, tá? Isso tem a ver só com esse pedacinho de carne que no menino sobra e na menina não aparece, tá? Que fica ali, o menino aparece um dedinho ali bem pequenininho, né? Uhum. Mas que na menina não tem. Ela olha e só não tem, né? Então ela já começa sabendo que não tem. E ela não se conformar com isso é sensacional, não é? Pior seria se ela se conformasse com isso. Então o ponto é que ela olha e ela fala, por que ele tem e eu não tenho? Então eu vou buscar isso em outro lugar. E aí começa o Édipo na menina. Então ela vai buscar, e aí de novo, né, o falo que a gente chama na psicanálise, na verdade ele é simbólico, é um pedacinho de carne que começa por aí, começa a significar o gênero. E o gênero, como a gente já falou aqui no episódio das masculinidades, significa toda a nossa função social, então é muita coisa para a criança entender. A criança está entendendo ali a função social dela, né, e tudo mais. E aí ela começa, então, a se deparar com isso e se perguntar o que isso significa, então. Significa que eu não tenho, então eu vou buscar potência em outro lugar. E daí começa as questões edípicas, que são as mais polêmicas da psicanálise, né? Isso marca a maior polêmica da psicanálise, que é falar de sexualidade infantil, que é a menina se perguntar, então, se ela pode namorar o pai. Mãe, né? Pai, quero ser sua namorada. Ou em relação à mãe também. Ou ela se perguntar de onde vêm as crianças, e daí começa a pensar sobre a gravidez, e o que significa isso, né? Os meninos também se perguntam disso, de onde vêm os bebês, enfim. Eles estão se organizando com uma série de questões. Então a menina começa com a certeza de que foi castrada. E o menino começa com a certeza de que ele é fálico. Até que ele descobre que não, que isso é uma fantasia, né? Que daí ele percebe que os meninos começam a se perguntar, se eu tenho e ela não tem, será que o dela caiu? Será que tiraram dela? Eu posso perder o meu também? Então ele começa a ter medo de perder. E a gente até tem na cultura a mania de brincar com os meninos falando, eu vou pegar, eu vou tirar, né? Eu vou pegar, né? E aí eles começam a ter medo de perder. Então, os meninos começam o Édipo se achando super fálicos. Inclusive, a gente vê os meninos, as crianças brincando o tempo todo, né? Fica mexendo, fica querendo mostrar, fica com a mão no pintinho o tempo todo, né? Enfim. Então, eles começam com essa fantasia fálica, achando que eles têm mais do que elas.
E depois eles descobrem que não, que isso não garante nada, né? Que é uma fantasia, na verdade, ninguém tem. Isso que eu falo, né? É uma fantasia de potência. Então o Édipo começa na menina, começa na castração, e no menino ele termina na castração. Mas, no fim, todos eles terminam castrados. E o que significa castração para a psicanálise? Que também é uma palavra super polêmica, a gente fala disso e pensa, né, meu Deus, atrocidades. Nada mais é do que a intervenção que a cultura faz em todos nós. Que é, em algum momento da infância, a gente descobre que não pode tudo. A gente não é o ser onipresente, onipotente, onisciente que a gente achava que era, né? Que a gente, na verdade, é umzinho e que existem 8 milhões de pessoas no mundo, que a gente tem que seguir as regras, que a gente não manda na nossa mãe, que a gente não é o amor todo da nossa mãe, ela também deseja outras coisas para além da gente. Às vezes outros irmãos, às vezes o nosso pai, às vezes o trabalho dela, enfim. Então, e tudo isso que a cultura vem e nos conta e fala, ei, peraí, não é tudo isso que você achou que era quando era criança, né? Isso é a castração, é o limite, é a censura que a cultura coloca dizendo, você quer ter uma vida boa e ser livre, então você precisa seguir aqui nas regras. A própria Constituição Federal, o sistema penal, né? Diz, olha, você não pode passar dessa linha aqui, se você fizer a coisa errada, você vai preso. Ou se você falar coisas mal aceitas, você vai ser linchado pela cultura. Vai ser cancelado, as pessoas não vão gostar de você, você vai ser isolado. Então, você se comporta, né? Então, isso é castração para psicanálise. É a censura. É a criança descobrindo, se adaptando à sociedade civilizada, aprendendo a ser civilizada, e para isso tendo que abrir mão de toda a sua potência, de toda a sua liberdade, de poder fazer tudo que ela quer, né? A criança, no primeiro momento, sai correndo pelada por aí. Enfim, coisas que crianças fazem que adultos não poderiam fazer. Né? E aos poucos essa cultura vai interditando ela, organizando ela. Né? E o Freud machista, onde é que chegamos? Como é que chegamos nesse ponto? Então, daí esse é o ponto onde que eu já ouvi várias vezes que o Freud é machista e que o Freud é homofóbico, e eu discordo. Bom, primeiro a gente precisa pensar que ele foi um homem do seu tempo, né? O Freud ele morreu em 1939, então é um homem do século passado. Pode ser que ele tenha sido machista algumas vezes, mas eu acho que, considerando o seu tempo, talvez ele tenha sido o mais feminista do seu tempo, digamos assim. Por quê? Porque o Freud, ele fez uma virada fundamental na história da medicina, na história da saúde mental, que foi supor saber nos outros, supor saber no outro. E esse outro era quem? Eram as mulheres, né? A psicanálise começa com a histeria, na época, que eram essas mulheres nos hospitais psiquiátricos que apresentavam sintomas que não dava para explicar, convulsões, cegueiras, contraturas musculares, que não tinha nenhuma causa biológica. A medicina achava que elas estavam mentindo ou que era bruxaria e que, bom, né, elas eram tratadas assim de maneiras cruéis, historicamente olhando desde a idade medieval, caças bruxas e tudo mais, né? E o Freud chega nesse contexto e fala, e se a gente deixasse essas mulheres falarem? Isso não é super feminista, gente? Não é dar voz para alguém que nunca parou para escutar aquelas mulheres? Nunca deixou elas falarem do sintoma delas. E ele acabou descobrindo que aquela doença era consequência da censura que a cultura operava naquelas mulheres daquela época, que eram mulheres de uma classe social alta, do século XX, 19, 20, e que foram ensinadas a se comportar como damas, né? Que elas não podiam se impor, elas não poderiam dar opinião, elas tinham que se comportar, enfim. A sexualidade muito censurada, e que então esses sintomas apareciam no lugar de toda essa censura, de toda essa repressão, né? Olha que feminista isso, né? Alguém que falou, deixa ela falar. Então, esse é o ponto em que eu discordo de que o Freud foi machista. Na verdade, eu acho que ele foi um grande feminista para o seu tempo. Claro, comparando com o tempo atual, não seria tudo isso, né? Hoje... é outro contexto, né? Hoje isso é básico, fundamental, beabá, né? Deixar as pessoas falarem. Mas ele foi o primeiro a dizer, deixa ela falar. E homofóbico também, eu acho que isso é uma coisa interessante, que na época do Freud, os DSMs, que são os manuais diagnósticos, ainda tinham a homossexualidade como uma doença. Estava lá como um transtorno de sexualidade. E o Freud já no seu tempo falava que não, isso não era uma doença para ser tratada.
Isso não era um distúrbio e não precisava de tratamento. Tem até um caso, eu acho que o nome do texto que ele escreve é um caso de homossexualidade feminina. Que ele conta que a mãe da paciente veio procurar ele, era uma paciente jovem, dizendo que ela estava sofrendo de homossexualidade. E que então ela precisava de tratamento. E o Freud já responde essa mãe, como a gente responderia hoje na psicologia e na psicanálise, eticamente, dizendo isso não é um problema a ser tratado. Se você quiser trazer ela aqui e ela sofrer, se estiver em sofrimento, eu vou ajudar ela com o sofrimento dela, mas eu não vou tratar a homossexualidade dela porque isso não é uma doença para se tratar. Isso em 1900 e pouco. Muito à frente do seu tempo, né? Então, homofóbico não. Sendo que a homossexualidade só foi retirada do DSM recentemente, né? É bem recente isso, não é, Bianca? Acho que foi em 1970 e poucos, Marta, não tenho certeza. Poucas décadas, né? Ele já falava isso lá em 1920, por aí. Não lembro de quando é esse texto, mas por aí, uns 20, 30. Muito bem, vamos aos quadros. Freud me disse. Uma frase que tem a ver com estigma de psicanálise, Bianca. Então, acho que eu vou voltar nessa que eu falei, né? Que fala sobre psicanálise só falar do passado. Então, autor desconhecido, não sei quem falou, mas a frase é essa. A psicanálise não trabalha com o passado, trabalha com aquilo que não passou. Eu vou citar Rubem Alves, o escritor, que é um dos meus preferidos, quando ele fala em cursos de escutatória, que pouca gente tem interesse. Bom, os psicanalistas parecem se interessar, e que bom, né, que tem esse espaço. Vamos ao outro quadro. Peguei na estante. Bianca, alguma dica de série, livro que tem a ver com os estigmas da psicanálise? Sim, vieram várias coisas na cabeça. Bom, primeiro eu queria indicar esse texto do Rubens Alves, que chama Escutatória. Vocês acham ele facinho no Google e é bem interessante. Texto curtinho e eu acho que ele organiza muita coisa. E filmes, para quem ficou interessado na história da psicanálise, que eu contei aqui um pedacinho, tem um filme chamado O Baile das Loucas, no Amazon Prime, que conta a história um pouquinho antes do Freud, que é o que faziam com essas mulheres histéricas nos hospitais psiquiátricos antes do Freud aparecer em cena. E aí é bem interessante, chama O Baile das Loucas. E tem um outro filme também que conta muito bem a história da psicanálise, que chama Freud Além da Alma. Está disponível no YouTube. É um filme antigo, preto e branco. Foi escrito, inclusive, o roteiro pelo Sartre. Jean-Paul Sartre, um grande nome da filosofia, né? E é bem interessante também. Conta esse momento inicial, né? Da descoberta freudiana. E tem cenas inéditas de Freud ali, né? Cenas mesmo, em movimento. É muito louco, é muito legal. Muito legal. Eu vou indicar uma autora que muita gente já tinha falado pra mim. E eu nunca tinha dado a oportunidade, dado a mim mesma a oportunidade de lê-la. E essa descoberta foi tão incrível. Não sei se você já ouviu falar na Rosa Monteiro. Isso. Ela é espanhola. Na verdade, é Rosa Montero. A Rosa Montero. Eu li 2 livros dela. A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Os nomes são super curiosos. E o outro título é O Perigo de Estar Lúcida. E o que me encantou, e por isso que eu tô trazendo aqui, porque eu acho que tem a ver com estigmas, o estilo de escrita dela parece, na verdade, um diálogo. Parece um amigo conversando contigo. Eu gosto de autores assim. E talvez o estilo que a gente construa, né, para uma psicanálise tem a ver muito com as marcas pessoais de cada um, né? Ela vai citando, além das pesquisas que ela fez, ela tratou de cursar psicologia também, para entender algumas coisas. Ela estava elaborando o luto do marido dela. Ela foi em busca de informações, foi cursar psicologia e ela traz uma mistura muito interessante entre o olhar dela sobre a vida, coisas que, poxa, que legal, nunca tinha pensado nisso. E são provocações muito parecidas nesse ponto com o que um psicanalista faz. Quando ele aponta, bom, talvez isso pode ser uma fantasia sua. Né? Talvez, aquilo que você falou, né? Talvez não tenha ninguém te cobrando. Talvez quem te cobre seja você mesmo. E ela
traz vários... Olha, me possibilitou vários insights, usando uma palavra que não é psicanalítica, mas me possibilitou, assim... Foi muito legal e parece que eu tô dialogando com alguém e não parece que eu tô lendo um livro. É um estilo muito próprio, que eu não sei nem classificar qual é, mas ela é incrível. Rosa Montero. Tem até podcast com ela. Qual é o nome do sabia? livro? Tem esses dois, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver e O Perigo de Estar Lúcida, mas ela tem um monte de legal. livros. Ela tem bastante livro escrito. Uhum. É isso, Bianca. É isso, Marta. Quero te agradecer por trazer esses estigmas que acabaram caindo, né? Juntinho aqui no nosso diálogo. Alguns deles caíram. Se você quiser conversar mais sobre esse assunto, é só mandar um e-mail pra gente, a coisa mais aleatória, @gmail.com, ou pode te encontrar também lá no Instagram, não é isso, Bianca? Isso mesmo. Estamos aguardando notícias de vocês e nos encontramos no próximo episódio, daqui a 15 dias. Dá o arroba pro pessoal te encontrar, Bianca. No Instagram, @psibiancagarcia. Bianca com K. Obrigada, Bianca, pela parceria mais uma vez. A gente volta a se encontrar daqui a 15 dias. Obrigada pela sua companhia aqui na Coisa Mais Aleatória. Hoje a gente se estendeu, né? Foi demais.